o Congresso precisa fazer isso, o Congresso precisa fazer aquilo, é impossível. A mídia, essa mesma mídia que senta a porrada, só é possível com o Congresso, só é possível com isso. Os republicanos no Congresso que estão impedindo a política migratória, a culpa deles, blá blá blá. Uma canetada, acabou o problema. É inacreditável, gente, o que a gente está assistindo acontecer no Brasil. Nós estamos vendo em tempo real ministros do STF, juízes, acertando e combinando leis com o Congresso Nacional, ou seja, interferindo no processo legislativo, violando a separação de poderes, praticando mais, muito mais do que ativismo judicial, praticando atividade político-partidária, algo proibido pela Constituição e pela lei, e que configura crime de responsabilidade punido com impeachment. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sérgio Tavares, Talhaferro temia ser morto pelo PCC por ordem de Moraes. É isso mesmo. Jornalista português fez denúncia ao participar de audiência da Comissão de Segurança Pública da Casa. A Comissão de Segurança Pública do Senado realiza nesta quarta-feira 30 uma audiência pública para investigar os desdobramentos da chamada Vaza Toga. O jornalista português Sérgio Tavares foi o primeiro a ser ouvido. Durante a audiência, o jornalista afirmou que Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, temia ser morto por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo Tavares, quem executaria o plano seria a facção Primeiro Comando da capital. Tavares divulgou uma conversa entre Talhaferro e o jornalista Oswaldo Eustáquio. O conteúdo se tornou um dos objetos da audiência no Senado. Abre aspas. Essas declarações não são de agora. Ocorreram há mais ou menos uns 8 meses. Se essas declarações tivessem sido feitas agora, eu não poderia divulgar um áudio e colocar em risco o plano de fuga de um homem que dizia que tinha o PCC para o matar por ordem do Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Afirmou o jornalista português. A reportagem da Oeste manteve contato com o gabinete de Moraes e ainda não houve manifestação. Bolsonaro resgata críticas de Flávio Dino às urnas eletrônicas. Ex-presidente responde a ações no STF que envolvem, entre outros pontos, questionamentos ao sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro resgatou nesta quarta-feira, em publicação nas redes sociais X, antigas declarações do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, com críticas à segurança das urnas eletrônicas. As declarações de Dino ocorreram desde 2009. Em uma das mensagens de novembro de 2013, Dino afirma que viu em Recife a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Flávio Dino não foi acusado de atacar o sistema eleitoral brasileiro e nem tornado inelegível. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos um documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. É mais um escândalo no país dos escândalos. Moraes, Mota e Alcolumbre se reuniram para acertar uma lei contra a anistia aos presos do 8 de janeiro. É inacreditável, gente, o que a gente está assistindo acontecer no Brasil. Nós estamos vendo em tempo real ministros do STF, juízes, acertando e combinando leis com o Congresso Nacional, ou seja,
interferindo no processo legislativo, violando a separação de poderes, praticando mais, muito mais do que ativismo judicial, praticando atividade político-partidária, algo proibido pela Constituição e pela lei, e que configura crime de responsabilidade punido com impeachment. Olha essa manchete aqui e tenta não coringar. Olha aí. Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentaram golpe. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estão finalizando uma negociação com quem? Com o Supremo Tribunal Federal, para aprovar uma lei no parlamento que diminua a pena dos condenados do 8 de janeiro. E que, por outro lado, aumente as punições para lideranças e tentativas de golpe de Estado no Brasil. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depois do quebra-quebra do 8 de janeiro, poderão ser soltos ou ao menos levados a cumprir prisão no regime semiaberto ou domiciliar. Gente, isso aqui é uma verdadeira farsa. Tá tudo errado. Em primeiro lugar, se isso aqui for verdade, eu não tenho dúvida de que é, você tem um projeto de lei que já nasce inconstitucional por um vício de origem, que é o projeto de lei ter surgido com o dedo dos ministros do Supremo, o que é uma total excrescência. Mas pior do que isso aqui é uma forma do Supremo manter o controle sobre os casos do 8 de janeiro e nada mudar de forma efetiva. Porque, segundo esse projeto aqui, a análise vai ser feita pelo próprio Supremo caso a caso. Ou seja, se os ministros simplesmente quiserem sentar em cima dos processos e não pautar e não decidir os recursos e os pedidos dos réus, dos acusados, dos condenados, os ministros podem. Não tem nada que os impeça. Eles vão seguir com o controle total dos casos nas suas mãos e também das penas. E deixa eu acrescentar uma coisa. Um ministro que opina sobre um projeto depois está impedido de julgar qualquer questionamento sobre aquele projeto e sobre a sua constitucionalidade, o que é mais uma razão para que os ministros não se metam, para que eles não entrem em matéria legislativa. Mas você acha que os ministros depois vão se declarar impedidos, é? É claro que não. E olha como que eles estão tentando vender isso aqui. Olha aí. A coluna apurou que o projeto deve ser apresentado em maio no Senado por Alcolumbre. Como ele é o presidente da casa, ele conseguirá dar maior peso político à discussão. A ideia é que a iniciativa esvazie a pressão dos bolsonaristas para que o parlamento aprove uma anistia para esses presos, o que poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A evolução da anistia criaria um impasse com o STF que poderia declará-la inconstitucional. Olhe qual que é a preocupação deles. A preocupação deles é jogar o Bolsonaro numa cela, jogar a chave fora e garantir que ele não possa concorrer nas eleições. Tá aí, escancarado. Essa é a razão. Ou seja, gente, não tem ninguém aqui preocupado com a Débora Rodrigues, ninguém aí preocupado com as famílias como a do Clesão, nada disso. A única preocupação deles é esvaziar a anistia e não dar uma vitória para o Bolsonaro. É tudo político, é o Supremo fazendo política de forma escancarada, aberta, desavergonhada. E você tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não apenas envolvido, mas sendo efetivamente quem vai apresentar o projeto, quando o certo seria o Alcolumbre mandar abrir imediatamente um processo de impeachment contra esses ministros que estão fazendo política. Porque, de novo, isso é em tese um crime de responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. A coluna apurou que o ministro do STF, Moraes, um dos principais interlocutores dos dois parlamentares, deu aval à medida. Ela já teve também a concordância do presidente da Corte, Barroso, de acordo com os senadores que dialogaram com os juízes. De acordo com o senador, o aval dos magistrados era importante para que a lei da redução, depois aprovada, não fosse barrada pelo Supremo, ou simplesmente ignorada pelos magistrados na medida em que eles não reduzissem a punição de nenhum condenado. Olha, os ministros eles podem opinar sobre políticas legislativas, sobre projetos de lei, se é bom ou se é ruim? Pode ou não pode? Podem. Mas não podem entrar no processo legislativo, especialmente com o objetivo de ter ou não ter efeitos concretos sobre um espectro político, sobre o Bolsonaro, sobre o seu entorno. É aí que entra a política partidária que é errada, que é vedada. Se ele opinar sobre um projeto, depois ele tem que se afastar, não pode julgar nada relacionado àquele projeto, que, como eu adiantei, eu acredito que jamais vai acontecer eles se declararem impedidos. Veja aí o Moraes julgando o caso que ele é vítima. Mas o que está discutindo nesse projeto não é algo abstrato, não é o futuro, não. É o julgamento de casos passados e presentes da Suprema Corte. Os réus são claros, são definidos. Não é uma discussão em tese, em abstrato, mas em casos concretos de pessoas especificadas e feita diretamente pelos juízes dos casos com os legisladores. Isso escapa totalmente do papel do juiz. É o juiz dando um jeitinho de mudar o resultado dos julgamentos em atuação política. E pior, contra o espectro, contra Bolsonaro. Você está vendo aí, a preocupação deles é o Bolsonaro.
Aí, como se isso não fosse um absurdo, eles ainda vão até os seus porta-vozes na imprensa dizer que eles querem se afastar de qualquer ideia de que eles, ministros do STF, estão envolvidos em um acordo com o Congresso. Olha aí se não é para deixar a gente com cara de palhaço. Dá uma olhadinha aqui, ó. E eu anotei aqui, queria dividir com vocês a apuração. Acho que qualquer imagem, ideia de que o Supremo possa estar envolvido num acordo, o Supremo quer afastar. Porque publicamente isso é ruim, como é que explica ministro do Supremo envolvido por negociação política com o Congresso se eles se dizem não políticos. E aí essa fonte estava explicando que, na visão dele, ele acredita que há maioria para aprovar a anistia na Câmara e o Senado não queria ficar sob pressão, considerando que o ano que vem deve ter a renovação na casa de 2/3 da casa, ou seja, mais senadores à direita. E aí que eles acham ali, isso foi conversado dentro da corte, que isso poderia... por isso que eles estariam tentando esse acordo político. Mas ele desconhecer também qualquer acordo na linha do que o Valdo está falando. Otávio, boa tarde para você. Boa tarde. O Supremo não quer chamar acordo de acordo. Tudo bem, faz parte. A gente até entende. Lógico que não é um acordo formal, mas são conversas, porque a anistia foi barrada, porque seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E essa foi a saída política, como Erval disse, uma saída política que sim envolveu ministro do STF, não todo mundo numa sala negociando, como se faz na política, mas com consultas, com conversas com emissários, e o próprio Barroso foi ao jornal o Globo e disse em entrevista que a Câmara tem total liberdade para fazer, que deu um sinal verde ali para a ideia. Há um incômodo com a palavra acordo, tudo bem. Aí, ó. Tem incômodo com a palavra acordo. Eles querem não chamar de acordo o que é um acordo, como disse o jornalista. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui só está acontecendo porque o STF, o Mota e o Alcolumbre sabem que a direita tem votos suficientes para aprovar o projeto na anistia. É simples assim. Eles estão buscando essa alternativa aí para o STF não ficar humilhado na praça se a anistia for aprovada. Mas se a direita tem os votos, porque a direita teria que retroceder então e aceitar a solução que será dada ainda dando mais poder para o STF e que deixa nas mãos dos próprios ministros culpados pelos abusos a responsabilidade de resolver o problema. Por quê? Porque a direita que tem os votos vai deixar nas mãos desses ministros culpados a responsabilidade, aumentando os seus poderes. Não faz sentido, não vai dar certo, não tem como dar certo. A solução é continuar lutando pela anistia e ponto. Até porque o STF e o Moraes eles provaram que não vão dar um passo atrás agora. Recentemente, basta você ver a condenação da Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. O Fux deu uma oportunidade de ouro para o STF fazer a coisa certa e eles fizeram o quê? A coisa errada. Olha, a mesma coisa. Nos 100 dias de Trump, os Estados Unidos se olham no espelho e enxergam regimes autoritários. É fascismo, é repórter dando porrada, é o governo que está falhando miseravelmente, etc, etc. E você olha, e como é que está a aprovação do Trump? 48% de aprovação no Rasmussen. Vejam. Comparem com a aprovação do Lula na casa dos 30%. Comparem com a aprovação que o Biden tinha na casa dos 30%. O mundo sempre vai ser polarizado. Várias das medidas que o Trump está tomando nesse momento são medidas antipáticas, mas o fato é que tem 48% de aprovação. Entre as pesquisas mais pessimistas, ou das mais pessimistas às mais otimistas, o Trump tem uma faixa de 45% a 49% de aprovação. O que não é nada ruim. A América é dividida praticamente entre quem gosta do Trump e quem não gosta do Trump. Então a popularidade do Trump, sim, cai um pouco, normal, mas se mantém no nível muito acima do esperado quando você leva em consideração as mudanças, e algumas mudanças são duras. Vamos entrar nas políticas nos primeiros 100 dias. Sem dúvida nenhuma, a maior transformação aconteceu na parte da imigração ilegal. Nós, brasileiros, parece que no Brasil não percebemos o que era esse problema, mas aqui nos Estados Unidos, para todos os americanos, e esse é um problema grande na Europa também, toda vez que você levanta qual é o principal problema dos Estados Unidos, a imigração sempre esteve no top 2 ou 3. E desde o primeiro dia de governo, 20 de janeiro, o governo Trump assinou uma ordem executiva chamada Protegendo as Nossas Fronteiras. E aí o que ele define nessa ordem executiva? Que a política dos Estados Unidos é adotar todas as medidas apropriadas para proteger as fronteiras das nossas nações através das seguintes ações: muro, dissuadir a entrada de estrangeiro ilegal nos Estados Unidos, deter, na máxima extensão permitida da lei, estrangeiros sob suspeita de violação de leis, remover todos os estrangeiros que entrem ou permaneçam em violação da lei federal, processar criminalmente os estrangeiros ilegais, cooperar com as autoridades estaduais na implementação de parcerias para remoção de estrangeiros e obter controle operacional completo das fronteiras. Ou seja, ele vai construir um muro na fronteira do México, sim. Imigrante legal que for pego e detido não vai ser liberado logo de cara, como era no governo Biden.
e serão processados criminalmente depois deportados. E com uma canetada, o Trump fez o que nós passamos 4 anos do governo Biden, 12 a 20 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos em 4 anos. 12 a 20 milhões. É a população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Em 4 anos entrando em um país. E você acha que as pessoas que entraram aqui de um modo... Essas são as pessoas ilegais. Você acha que essas pessoas que entraram pela fronteira do México são doutores, são pessoas... Também que não sejam doutores, são pessoas comuns, muito ilustradas, bem capazes? A imensa maioria não. Muitos membros de gangue, como esse do MS-13. E nós passamos anos e anos e anos do governo Biden dizendo: eu não estou conseguindo resolver o problema da imigração porque o Congresso não age, o Congresso precisa fazer isso, o Congresso precisa fazer aquilo, é impossível. A mídia, essa mesma mídia que senta porrada, não, só é possível com o Congresso, só é possível com isso. Os republicanos no Congresso que estão impedindo a política imigratória, a culpa deles, blá, blá, blá. Uma canetada, acabou o problema. Quando eu digo acabou o problema, deixa eu dizer para vocês, em março de 2024, ou seja, pouco mais de um ano atrás, foram realizados 137.473 cruzamentos ilegais na fronteira com o México. Esses são os registrados. 137.473. São 2 estádios do Maracanã lotados, entrando em um mês. E esses são os registrados na fronteira do México há um ano atrás. Qual é o número em março de 2025? 7.181. De 140 mil para 7. Uma redução de inacreditáveis 93% de redução. Claro que há críticas dentro da política imigratória. Toda vez que você tem um problema desta magnitude, como 20 milhões de ilegais dentro do país, 150 mil pessoas entrando ilegalmente, e você precisa resolver esse problema, não há como um problema dessa magnitude ser resolvido sem que aconteçam alguns fenômenos. Um deles é o abuso de poder. E eu não tenho dúvida que toda vez que você tem um Estado que começa a dar poder aos indivíduos na ponta, vários destes indivíduos, principalmente os mentalmente instáveis, vão abusar desse poder. Ora, isso acontece, por exemplo, se você pega uma corporação como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem como sua política o abuso, o tapa na cara, o abuso do coitado, do ferrado, etc, etc. Não tem como sua política o combate, troca de tiro, sem responsabilidade que vitimize inocentes dentro de uma comunidade. Essa não é a política. A maioria dos policiais não se comporta dessa forma. Mas há indivíduos que acabam se comportando dessa forma e utilizando da sua autoridade para abusar dela, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, no regime militar brasileiro. Era a política do regime militar tortura? Não. Há indivíduos que cometeram tortura? Muito provavelmente. Como você tem nas forças policiais brasileiras de hoje. Da mesma forma que nos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas de que há indivíduos do ICE que estão abusando do seu poder. Eu não tenho dúvidas que certos casos, mesmo que é um fenômeno separado, que certos casos precisam ser estudados com mais escrutínio. Eu tenho enorme preocupação quando eu vejo, por exemplo, a aplicação do Trump dessa ideia de que o que está havendo na fronteira sul é uma invasão estrangeira e de que quer tratar os indivíduos como invasores estrangeiros porque cruzaram a fronteira sul. Por que eu tenho preocupações com isso? Porque a lei não foi escrita com esse propósito, e eu, como vocês sabem, sou um amante da hermenêutica originalista, uma palavra difícil para aquelas pessoas que acham que o juiz deve interpretar a lei com a intenção que teve a pessoa que fez a lei lá atrás. Então, essa lei foi uma lei de mais de 100 anos atrás, hoje, mais de 100 anos atrás, quase 200 anos atrás, em que foi feita para evitar invasores dentro dos Estados Unidos. E ela foi usada, inclusive mal usada, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, foi muito abusada contra os japoneses e por aí vai.
Então, tenho preocupações com isso. Tenho preocupações com indivíduos que são imigrantes legais dentro dos Estados Unidos, que estão com medo, estão passando por um escrutínio exagerado. Tenho preocupações com casos onde você teve, por exemplo, um hispano descendente, não me lembro de qual nacionalidade, mas alguém com um nome latino, que era nacional dos Estados Unidos e foi preso e ficou preso um determinado tempo até ser solto por um juiz, mostrando que ele tinha uma certidão de nascimento, que ele nasceu nos Estados Unidos. Vou mostrar a certidão de nascimento já é mais do que o Barack Obama jamais tenha feito. Mas esse foi finalmente livre, apesar dos protestos do governo Trump. Tenho preocupações quando estudantes, mesmo que esses estudantes aparentemente tenham posições políticas das quais eu discordo, por exemplo, de apoio ao Hamas, mas que eram residentes permanentes dos Estados Unidos e foram colocados em processo de deportação por conta das opiniões dele, algo que fere a primeira emenda. E nos Estados Unidos, a primeira emenda é absolutamente ampla para tanto residentes permanentes como cidadãos. Inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos diz que os residentes permanentes têm todos os mesmos direitos dos cidadãos, exceto os cidadãos, como diz a Janja, exceto votar e ser votado. Tenho preocupações com a política do Trump e não entendi a razão disso até hoje, exceto talvez a razão psicológica para evitar as pessoas que viessem para os Estados Unidos com esse propósito, mas de negar a cidadania a pessoas que nasceram nos Estados Unidos, mas são filhos de imigrantes ilegais. Muito difícil de defender isso juridicamente. Então, há sem dúvida nenhuma abuso e há sem dúvida nenhuma, digamos assim, um grupo dentro da própria Casa Branca que tem visões imigratórias que são incompatíveis com o império da lei americana. Posto isso, eu não tenho dúvida de que é absolutamente louvável e que foi absolutamente bem sucedida, e por isso conta com uma enorme aprovação da população americana, a redução de 93% dos cruzamentos nas fronteiras dos Estados Unidos, dos cruzamentos ilegais na fronteira dos Estados Unidos. Porque o fato é que hoje não há mais fronteira aberta no país. Se as pessoas entram, elas são rapidamente detidas e não vão muito longe.